me responde uma coisa. Você viu o dólar caindo e já pensou tipo, oba, agora minhas comprinhas internacionais vão ficar mais baratas? Ou talvez você, que é investidor, ficou se perguntando se é hora de comprar dólar ou o que fazer com seus investimentos lá fora. A verdade é que essa montanha-russa do dólar mexe com o bolso de todo mundo, mas o motivo dessa queda recente é muito mais complexo do que parece. Não é só sobre o Brasil, sobre o Lula ou sobre uma única notícia que saiu no jornal. A queda do dólar não é um evento isolado, mas sim uma peça de um quebra-cabeça gigante. Para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa parar de olhar só para o nosso umbigo e levantar a cabeça para enxergar o cenário completo. É preciso olhar para o ciclo macroeconômico global, entender o que os grandes bancos centrais do mundo estão fazendo e como o dinheiro, o capital, se move pelo planeta em busca das melhores oportunidades. É uma dança das cadeiras global, e o dólar é o ritmo dessa música. A gente vai desvendar juntos por que essa melodia está mudando e o que isso significa para o seu dinheiro. Neste vídeo, eu vou te pegar pela mão e te mostrar, passo a passo, por que o dólar está perdendo força no mundo todo, não só aqui no Brasil. Vamos falar sobre juros, sobre um tal de DXY que você precisa conhecer, sobre por que o Brasil de repente virou a bola da vez para os investidores gringos e, o mais importante, como você pode usar todo esse conhecimento para proteger seu patrimônio e até ganhar dinheiro. Então, se prepara, pega seu caderninho da riqueza, porque a aula de finanças internacionais que vai mudar sua visão sobre o mercado vai começar agora. Para começar a nossa jornada, a gente precisa entender o personagem principal dessa história: os juros americanos. Pensa comigo, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, e o título do Tesouro Americano é considerado o investimento mais seguro que existe. Quando o Banco Central Americano, o Fed, sobe a taxa de juros, ele está basicamente dizendo para o mundo: ei, investidores, tragam seu dinheiro para cá, porque eu vou pagar bem e com segurança máxima. Foi exatamente isso que aconteceu nos últimos anos. Com os juros lá em cima para combater a inflação, uma verdadeira manada de capital global correu para os braços do tio Sam, fortalecendo o dólar de uma maneira absurda. Agora, o jogo está virando. A inflação nos Estados Unidos começou a dar sinais de trégua, e o mercado já está farejando o próximo movimento do Fed, a queda dos juros. E o que acontece quando o porto seguro começa a pagar menos? O capital, que não é bobo nem nada, começa a procurar novos horizontes, lugares que ofereçam um retorno melhor. Essa simples expectativa já é suficiente para enfraquecer o dólar. O dinheiro começa a sair dos Estados Unidos em busca de novas oportunidades, e essa migração é o primeiro grande motivo para a gente ver a cotação da moeda americana caindo. É o início do fim do reinado absoluto do dólar forte, pelo menos neste ciclo. Agora que você já entendeu a lógica dos juros, preciso te apresentar uma sigla que os profissionais do mercado olham o tempo todo: DXY. Calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O DXY, ou Dollar Index, é basicamente um termômetro que mede a força do dólar americano contra uma cesta de outras moedas fortes, como o euro, o iene japonês, a libra esterlina e outras. Quando o DXY sobe, significa que o dólar está se fortalecendo contra as principais moedas do mundo. Quando ele cai, como agora, significa que o dólar está perdendo força em escala global. É um enfraquecimento generalizado. E por que isso é tão importante para a gente aqui no Brasil? Porque mostra que a queda do dólar não é um fenômeno exclusivo nosso. Não é o real ficou forte, mas sim o dólar ficou fraco. A maré está baixando para todo mundo. Olhar para o DXY nos ajuda a separar o que é um movimento global do que é um fator de risco ou mérito local, do Brasil. Ver o DXY em queda
nos dá uma pista valiosa de que a tendência de enfraquecimento do dólar tem raízes mais profundas e pode ser mais duradoura, impactando não só o câmbio, mas também o preço das commodities e o humor dos mercados no mundo inteiro. Com o dólar perdendo sua majestade e os juros americanos em perspectiva de queda, os grandes investidores globais começam a olhar ao redor com uma pergunta na cabeça: onde eu coloco meu dinheiro agora para render mais? E é aí, minha amiga e meu amigo, que o Brasil entra no radar com tudo. Esse movimento se chama rotação de capital, uma migração do dinheiro que estava em mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos, para mercados emergentes, que têm um potencial de retorno maior, ainda que com um risco um pouco mais elevado. O capital está em busca de prêmios melhores. E por que o Brasil se destaca nessa corrida? Nós temos a combinação perfeita que os gringos estão procurando. Primeiro, nossos juros reais, ou seja, a taxa Selic descontada à inflação, estão entre os mais altos do mundo. É dinheiro na veia com um retorno muito atrativo. Segundo, nossa moeda, o real, passou os últimos anos muito desvalorizada, ou seja, está barata para quem vem com dólar no bolso. E terceiro, muitos ativos da nossa bolsa de valores, como ações de grandes empresas, também estão descontados, negociando a preços considerados baixos. Juros altos, moeda barata e bolsa barata. É o combo do paraíso para o capital especulativo internacional. Nesse momento você pode estar pensando: nossa, Canavaro, então é o fim do dólar como moeda mundial? É a tal da desdolarização? Calma, muita calma nessa hora. É crucial entender a diferença entre um movimento cíclico e uma mudança estrutural. O que estamos vivendo agora é um ciclo de enfraquecimento do dólar, algo que já aconteceu várias vezes na história. A economia global funciona em ondas, com períodos de dólar forte, seguidos por períodos de dólar fraco. Não estamos testemunhando o colapso do sistema financeiro baseado no dólar, mas sim uma fase natural do ciclo macroeconômico. Pense nos anos 2000, por exemplo. Após o estouro da bolha da internet, o Fed também cortou juros, o dólar se enfraqueceu e os mercados emergentes, incluindo o Brasil, viveram um boom espetacular com a alta das commodities. Foi um ciclo. Depois, veio a crise de 2008, e todo mundo correu de volta para a segurança do dólar, que se fortaleceu de novo. O que acontece é uma dança, uma busca constante dos investidores por segurança versus rentabilidade. Entender que isso é um ciclo te ajuda a não tomar decisões desesperadas e a se posicionar de forma mais inteligente, aproveitando a onda atual sem achar que ela será eterna. Ok, o dólar está caindo. E daí? O que isso muda na prática para a economia brasileira e para os seus investimentos? Muda muita coisa, e a maioria para melhor. O primeiro efeito óbvio é a valorização do nosso real. Com mais dólar entrando no país, a oferta da moeda americana aumenta e seu preço cai. Isso tem um impacto direto na inflação, já que muitos produtos que consumimos, ou os insumos para produzi-los, são importados e cotados em dólar. Com o dólar mais barato, a pressão inflacionária diminui, o que dá mais espaço para o nosso Banco Central continuar cortando a taxa Selic, barateando o crédito para todo mundo. Para a Bolsa de Valores, a B3, esse cenário é música para os ouvidos. Juros em queda e entrada de capital estrangeiro formam o combustível perfeito para a alta das ações. Alguns setores se beneficiam especialmente. Bancos ganham com o aumento do crédito na economia. Empresas ligadas a commodities, apesar de exportarem em dólar, se beneficiam do otimismo global. O setor de consumo decola com mais crédito e poder de compra. E as queridinhas dos investidores em ciclos de alta, as small caps, que são empresas menores e mais sensíveis à economia doméstica e ao custo do crédito, podem ter valorizações explosivas. É um efeito cascata positivo para a nossa economia.
Chegamos ao final e eu espero que sua mente esteja borbulhando com todas essas informações. O que eu quero que fique gravado para você é que a queda do dólar não é um mistério, mas o resultado de uma série de fatores interligados. Ela reflete as engrenagens da economia global se movendo, a mudança no ciclo de juros nos Estados Unidos, o enfraquecimento internacional do dólar medido pelo DXY, a busca dos investidores por melhores retornos, que gera uma rotação de capital, e a atratividade momentânea de mercados emergentes como o Brasil, com seu combo de juros altos e ativos baratos. Entender essa dinâmica é o que separa o investidor amador, que se assusta com as manchetes, do investidor inteligente, que entende o contexto e se posiciona para surfar a onda. E aqui vai o pulo do gato, a lição mais valiosa de todas. O mercado financeiro vive de expectativas. Ele não espera os dados oficiais saírem. Ele não espera o Jornal da Noite confirmar a notícia. O mercado antecipa os movimentos e precifica os ativos muito antes dos fatos se concretizarem. A queda do dólar que vemos hoje é o mercado já precificando a futura queda de juros nos Estados Unidos. Por isso, estar um passo à frente, entendendo o ciclo macroeconômico, é a sua maior vantagem competitiva. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de compreender o presente para tomar decisões mais bem fundamentadas para o seu futuro financeiro. Continue estudando, continue questionando e, o mais importante, continue no controle do seu dinheiro. Se esse vídeo abriu sua mente, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos e compartilha com aquela pessoa que também precisa entender por que o dólar está nessa montanha russa. Um abraço e até a próxima!